Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Você, aí na sua casa, pode abrir a sua palavra, a sua Bíblia. Eclesiastes 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Glória a Deus. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite o que realmente importa em nossas vidas. Esse livro de Eclesiastes foi escrito provavelmente por Salomão. O primeiro versículo confirma isso, o qual diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ou seja, Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que já existiu. A palavra de Deus nos declara que Deus, ele apareceu a Salomão à noite em sonho, e o Senhor então disse para Salomão: pede-me o que quiseres que eu te dê. E Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. Ele disse: dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para poder sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E o pedido de Salomão, ele agradou a Deus, porque Salomão, ele pediu sabedoria para poder julgar, para poder fazer justiça ao povo de Deus. Ele pediu sabedoria para poder então julgar o povo do Senhor. E Deus então disse para Salomão: porquanto ouve isto no teu coração, e não pediste para ti riqueza, nem fazendas, nem honra, nem pediu a morte dos teus inimigos, a morte daqueles que te aborrecem. Você também não pediu muitos anos de vida, você pediu sabedoria. Deus então diz para ele: sabedoria e conhecimento te é dado. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é o dono de toda a sabedoria, de todo conhecimento. No livro de Romanos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus. Deus é aquele que dá a sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que só Deus pode nos dar, pode nos revelar. E o Senhor então diz para Salomão: mas isso é pouco, eu vou te dar também, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fazenda, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, a qual nenhum rei antes de ti houve, e depois de ti também outro não haverá, diz o Senhor. Deus, ele deu mais do que Salomão pediu.
Salomão, ele pediu sabedoria, mas Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele conhecimento, mas Deus deu a ele também riqueza, Deus deu fazenda, Deus deu honra, Deus deu glória, porque a palavra de Deus, ela declara que Deus, ele é poderoso para fazer nas nossas vidas tudo mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para fazer na tua vida mais do que você tem pedido, mais do que você tem pensado, mais do que você tem imaginado? Deus, ele é capaz de nos surpreender, porque ele é Deus. Deus, ele então deu a Salomão sabedoria. Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios. Salomão, ele compôs mais de 1.000 canções. Salomão, ele falou das árvores, ele falou das plantas, ele falou desde do cedro do Líbano até o isopo que cresce no muro. Salomão, ele falou também dos animais, ele falou dos pássaros, ele falou dos animais que se arrastam pela terra. Salomão, ele foi um grande sábio. Salomão, ele falou dos peixes. Salomão, reis de toda a terra vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Reis enviavam pessoas para poder ouvir a sabedoria de Salomão. A palavra de Deus nos diz que até a rainha de Sabá, ela veio lá dos confins da terra para poder também ouvir a sabedoria, para poder comprovar a sabedoria de Salomão. Diz a palavra de Deus que ela chega em Jerusalém para poder ali experimentar, para poder ali testar a sabedoria, o conhecimento de Salomão, com muitos enigmas e de tudo que ela perguntou a Salomão. Salomão não achou nada difícil. Salomão, ele respondeu a tudo, ele explicou a ela a tudo, ele não achou nada difícil. E a rainha de Sabá, quando ela vê ali a casa de Salomão, quando ela vê toda aquela riqueza, quando ela vê e ouve a sabedoria de Salomão, ela disse assim: eu na minha terra eu ouvia falar da tua sabedoria, mas eu não criei. Ela disse: eu não acreditei, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Ela disse: o que falaram para mim na minha terra, não falaram nem a metade da tua grandeza, da tua sabedoria. Ela disse: eis que sobrepujas em sabedoria. Salomão, ele também realizou grandes coisas através do seu conhecimento, da sua sabedoria. A palavra de Deus diz que Salomão, ele construiu grandes casas. Salomão gostava de casas amplas, de casas grandes. Ele plantou também vinhas, ele plantou pomares, ele plantou todos os tipos ali de árvores frutíferas. Ele fez açudes para poder regar as suas plantações. Salomão, ele tinha muita gente ao seu serviço. Salomão, ele comprou escravos. Além desses, ele teve servos que nasceram em sua casa. Salomão, diz a palavra de Deus que ele teve gado, ele teve ovelha, mais do que todos os reis que existiram antes dele. Salomão teve mais do que todos.
A palavra diz que Salomão, ele amontoou ouro, ele amontoou prata, ele amontoou tesouro de rei. Salomão se proveu de cantores, de cantoras. Salomão foi um dos homens mais ricos, dos reis mais ricos que existiu. Mas nós vemos aqui no livro de Eclesiastes, quando Salomão ele está ali concluindo ali o livro de Eclesiastes, ele faz um resumo ali em poucas palavras sobre o que realmente importa na nossa vida. Salomão, ele poderia então agora ter dito, ele poderia ter falado assim: olha, o que importa na vida é comer, é beber, é curtir a vida, porque Salomão, ele teve grande riqueza. Salomão, ele poderia ter dito assim: olha, o que realmente importa na vida é ter dinheiro, é ter bastante dinheiro, é poder comprar, é poder gastar, é poder viajar, é poder esbanjar. Salomão poderia ter dito isso. Salomão, ele poderia ter dito assim: olha, o que realmente importa na vida é ter fama, é ter glória, é ter sabedoria, é ter conhecimento, é ser conhecido, é ser reconhecido pelas pessoas. Salomão poderia ter dito isso. Salomão, ele poderia ter dito assim: olha, o que realmente importa na vida é ter roupa bonita, é ter roupa de grife, é ter roupa de marca, é ter sapato de marca, é ter tênis de marca. Ele poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito: o que importa na vida é você poder comprar tudo que você quer. Algumas pessoas pensam assim e falam: se eu pudesse comprar tudo que eu queria, eu seria uma pessoa feliz. Salomão, ele poderia ter dito assim: olha, o que importa realmente na vida é a pessoa ter fazenda, é ter ouro, é ter prata, é ter todas essas coisas. Salomão poderia ter dito isso. Salomão poderia ter dito assim: olha, o que importa realmente na vida é ter mulheres. Salomão teve 700 mulheres princesas, 300 concubinas. Mas Salomão, meus irmãos, quando ele faz um resumo aqui do que realmente mais importa na vida, Salomão, ele diz: agora de tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ele considerou, ele faz um resumo aqui, em poucas palavras. Ele está declarando: um homem que viveu de tudo, um homem que teve de tudo, um homem que teve mais dinheiro do que todos da sua época. Ele está dizendo aqui que o fim de tudo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Temer a Deus. Nós devemos temer a Deus. A palavra diz que nós devemos reconhecer a soberania de Deus. O temor de Deus é o princípio de sabedoria, meus irmãos, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua casa. Ele diz: eis que assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. A palavra de Deus está declarando que aquele que teme a Deus, tudo irá bem. Na verdade é isso que nós estamos buscando. Nós buscamos o quê? Que as coisas vá bem na nossa vida, na nossa família, com os nossos filhos, na área financeira, na área profissional. Nós na verdade queremos isso. A palavra está dizendo que bem-aventurado é o homem que teme a Deus. A pessoa que teme a Deus,
Deus vai abençoar, e as coisas vão começar a ir bem na sua vida. Temer a Deus, meus irmãos, não é a gente ter medo de Deus como você tem medo de uma cobra. Não, temer a Deus é a gente ter uma reverência santa com Deus, é a gente ter um respeito por Deus, é a gente começar a honrar a Deus. Temer o Senhor é ter essa reverência para com Ele, é reconhecer a nossa dependência dEle, é reconhecer que sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos fazer. É isso, meus queridos irmãos. A palavra de Deus, ela diz ali no livro de Hebreus, que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar, ele foi ouvido por causa da sua reverência. Foi por causa da sua reverência. Nós precisamos ter esse temor santo de Deus. Nós não podemos perder o temor de Deus, não podemos deixar de ter reverência com Deus, respeito com Deus, honrar a Deus, servir a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, guardar os mandamentos do Senhor. Deus, ele falou ali para Israel, o seu povo. Deus queria que Israel fosse uma nação bem sucedida, uma nação abençoada. Então Deus fala para o povo de Israel: se eles guardassem os seus estatutos, se eles guardassem os seus mandamentos, Deus disse assim: olha, guarda os meus estatutos, os meus mandamentos, para que vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus está dando instruções. Para quê? Para que as coisas vá bem conosco. Mas se você temer a Deus, se você for uma pessoa que teme a Deus, que honra a Deus, que reverencia ao Senhor, se você for uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, a bênção não vai ficar só para você. Você vai deixar um legado para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos. Você vai deixar um legado de bênção, para que vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti. A bênção vai ser para você, para os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Você vai deixar uma herança espiritual de bênção para os teus filhos, se você guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos é um sinônimo de amar a Deus. Jesus, ele falou assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus não é só uma questão de palavras, de nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Qualquer pessoa pode falar isso, até o ímpio pode falar isso, até o mais vil pecador pode falar isso. Mas amar a Deus é uma questão de honrar Ele, de guardar os seus mandamentos. Por isso Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos do Senhor, você vai observar os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos ter desejo de andar em santidade diante de Deus. Nós vamos ter desejo de observar os mandamentos de Deus e fazer como Deus nos ensina. E eu pergunto a você nesta noite: o que realmente importa na sua vida?
Jesus, ele diz também algo semelhante em outras palavras. Ele diz: olha, de que adianta o homem granjear o mundo inteiro, mas se o homem perder a sua alma? Meus irmãos, nós vemos que essa pandemia, ela serviu pelo menos para alguma coisa. Ela serviu para mostrar para todos nós a nossa fragilidade, para mostrar a nossa fraqueza, a nossa miséria, a miséria do ser humano. Serviu para mostrar que nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada. É como a palavra de Deus diz, que o homem, ele é como o vapor que aparece, depois desvanece. Nós vemos a nossa fraqueza. De que adianta o homem se ele granjear o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Nessa noite, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o que realmente importa em nossas vidas, na sua vida. O que será que nós temos buscado? Quais as prioridades que nós temos na nossa vida? Nós vemos aqui o exemplo deste homem, o homem dos mais ricos de sobre a face da terra. Ele chega no final da sua vida, do seu livro, e ele diz ali: olha, sobre tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Nessa noite, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Se nós temermos a Deus, as coisas vão ir muito melhor para nós aqui nessa terra. E quando nós partimos dessa terra, nós vamos herdar a vida eterna, o reino de Deus. Então, queridos, nós temos que servir a Deus, honrar a Ele, temer a Ele, guardar os seus mandamentos.